Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto falando com você sobre a Vasco SAF, atualizando uma bomba, né? Tem uma empresa aí que está cobrando 16 milhões de reais aproximadamente da Vasco SAF, da gestão ainda da 777. É sobre isso que nós vamos falar. Se liga no vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, atualizando o Vasco SAF, informações importantes. Estamos hoje aqui falando de um contrato empresarial formado e firmado, né, entre a Vasco SAF, ainda na gestão da 777, com uma empresa de consultoria chamada de Matix, Matix Capital Limitada. Esse contrato de consultoria com diversas finalidades, né, de marketing, consultoria, enfim, gestão desse futebol. Esse contrato vinha sendo pago, houve uma inadimplência e naquele momento as partes decidiram, veja só, formalizar um documento chamado de confissão de dívida. Isso, a Vasco SAF confessou em um documento que tinha essa dívida com essa Matix, né, essa empresa credora, e se comprometeu a fazer pagamentos mensais, variando aí de 600 mil reais, 200 mil reais, para essa empresa. Ela vinha pagando até que recentemente não houve o pagamento. Como não houve o pagamento, atraso de mais de 30 dias, o que aconteceu? Vencimento antecipado da dívida, propositura dessa ação, que é uma ação de execução, não é de cobrança. Professor, mas qual é a diferença? O que diz a Matix aqui e o processo de execução é nesse sentido. Como não houve o pagamento, houve atraso. E mesmo com a notificação constituindo em débito, em mora, o Vasco SAF, vencimento antecipado da confissão de dívida. Isso, a Vasco SAF, junto com a 777, confessaram a dívida junto a essa Matix e se comprometeram a fazer esse pagamento. Como não houve cumprimento, há esse processo de execução. E sendo um processo de execução, o que prevê a lei, pessoal? O processo já está proposto. A Vasco SAF, veja só, ela será citada nos próximos dias para fazer o pagamento desse valor de aproximadamente 16 milhões de reais no prazo de 3 dias. Isso mesmo, terá 3 dias para fazer o pagamento dessa dívida. Professor, mas o Vasco tem esse recurso para pagar? Não sei, mas será citado para essa finalidade. E se não pagar, pessoal, poderá ter bens penhorados, bloqueados para fazer esse pagamento. Tanto que, olha que interessante, a própria credora na ação judicial, ela já pede a penhora, o bloqueio de bens. E ela coloca em uma ordem de preferência. Ela diz assim, olha, como eu sei, dizendo à empresa, que atrasou pagamento de créditos trabalhistas, lá no regime de execução centralizado. Como eu sei que não deve ter valor em conta bancária do Vasco, eu solicito, peço a penhora de, em primeiro lugar, os direitos federativos de um atleta de futebol chamado de Ryan Vitor Simplício Rocha. Indica esse jogador. E diz aqui em seguida, porque ele tem grandes clubes mundiais interessados nele, como Barcelona e Manchester City. Veja, então pede a penhora dos direitos desse atleta, que o Vasco tem participação. Em segundo lugar, começa a pedir penhora de outros direitos, como direitos de transmissão de televisão, como recebíveis de placas de publicidade, patrocínio e outras receitas da parceria com a Betfair e receitas do sócio futebol, pedindo nessa ordem e que sejam penhorados os valores até atingir a cifra de 15 milhões 817 mil reais, 933 reais e 1 centavo. Veja só, esse processo, ele é baseado, ele tem como base principal esse instrumento de confissão de dívida. E olhando esse documento aqui mostrando para vocês, nós temos, olha que curioso, como credor a Matix Capital e quem confessa a dívida? A Vasco SAF, e também a 777 Partners, são devedores solidários. Mas sabe o que ainda chamou mais atenção? Que o processo de execução aqui ele foi proposto só contra a Vasco SAF e não contra a 777 Partners. Bem, o credor pode escolher. De certa forma, abriu mão de executar a 777 nesse momento, está executando somente a Vasco SAF e coloca a forma de pagamento. Esse documento ele foi assinado
a previsão aqui, colocando a data para vocês, estou com o documento aqui aberto e posso disponibilizar, foi assinado em 5 de dezembro de 2023. Ele é assinado de forma eletrônica. E aqui eu mostro para vocês quem assinou por quem. Veja só, pela 777, né? Quem assinou foi o Steven Pasco, ele que assinou pela 777. Quem assinou pela, vamos ver aqui, seguindo o documento, quem assina pela Max Capital, o Danilo Tardim, que é o responsável. Quem assina pelo Vasco da Gama SAF, nós temos aqui a Kátia Franciele e também nós temos o Lúcio Ferreira Barbosa assinando pela Vasco SAF. O documento está assinado. E não se esqueçam, um documento como esse, confissão de dívida, que está assinado por credor, devedor e 2 testemunhas, é um título executivo passível, né, de gerar o bloqueio penhora de bens. O que o professor José Humberto quer chamar a atenção de vocês aqui? Que o Vasco, nessa nova reestruturação, terá que se preparar e poderá apresentar defesa nesse processo. Mas tem que resolver essa questão do valor que está sendo executado. Porque se não fizer o pagamento, poderá ter bens penhorados. Tem uma alternativa de indicar algum bem à penhora, mas cá entre nós, pessoal, é um valor muito alto. E lembre, teremos juros de 1% ao mês, mais correção monetária, mais multa, mais honorários. Ou seja, esse valor ele vai aumentando e é sempre bom lembrar que há o caminho do acordo, da conciliação. Mas e você? O que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Qual que é a solução para esse caso? Pagar, negociar ou esperar uma decisão judicial, discutir isso nos processos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.